everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 282. Very good! Muito bom! Hoje nós vamos falar de 3 motivos, 3 razões que você não consegue ter a sua viagem astral. Primeiro de tudo, o imediatismo. Você é imediatista? Quer tudo para ontem? Oh man! Tudo para yesterday? Não pode. Você não pode ser imediatista. Não só na viagem astral, mas em tudo em sua vida. Na natureza, tudo obedece um ciclo. Tudo obedece um momento. Então você tem que eliminar um ciclo, passar para outro e conquistar as fases, conquistar as metas deste ciclo. Você não pode ficar naquele afã, naquele desespero de querer ter uma viagem astral imediatamente. Isso não existe. Você não vai conseguir. Por quê? Porque a viagem astral é uma ciência. E toda ciência requer o quê? Primeiro, estudo, compenetração, tem que saber esperar, saber que há um momento certo, tem que se preparar. Não é assim, você vai fazer técnica, vai ter viagem astral. Ah, mas Nelson, o meu amigo faz técnica desde jovem e nunca se atentou a isso tudo e tem êxito. Ok, ele nunca se atentou nisso tudo nesta encarnação. Você conhece as vidas anteriores dele? Nós temos plurexistências. A nossa realidade é pluriexistencial, ou seja, temos muitas existências, muitas vidas. Você não sabe as conquistas que ele executou, encetou em outras jornadas terrestres, em outras idas. Você não sabe, você ignora. Então você não pode fazer referências, o meu colega, aquele outro, não. Primeiro, o ponto é você, não o outro. Você não pode fazer essas análises, essas alusões. Essas alusões não são muito sadias, porque pode desestimular você. Claro que pode desestimular você. Você entrou numa academia, você quer ter um corpo legal e você começa a fazer comparações negativas. Aquele cara tem menos tempo que eu na academia e ele já está maior que eu, os bíceps dele estão maiores do que os meus. Isto é negativo, vai fazer com que você acabe se desestimulando e provavelmente até não queira mais fazer fisiculturismo ou outra coisa da vida. Então, chega de imediatismo. Você vai se ajustar a uma técnica, vai conhecer a técnica, vai explorar a técnica, vai se afinizar com a técnica. A técnica e você passam a ser apenas uma realidade. Você se dissolve na técnica, a técnica se dissolve em você. É assim que faz, ok? Esse foi o primeiro ponto. Nada de ser imediatista. Isso não vai funcionar. Eu quero para hoje. Isso não existe. Segundo, empecilho. Isso realmente é muito complicado. Este empecilho realmente é um dos maiores entraves que eu conheço. Os mentores sempre falam isso para nós. Reforma íntima. Isso mesmo, a reforma íntima. Por quê? Ednelson, mas não é necessário. Não, não é necessário. Inclusive, o segundo livro do gênio Allan Kardec, publicado em 1861, Kardec fala, por exemplo, da mediunidade, ele fala, por exemplo, da questão da própria mediunidade, que você não precisa ter um caráter elevado, porque mediunidade é neutra. A mediunidade, como a inteligência, como a força, como o dinheiro, são realidades neutras. Você tem inteligência, inteligência é neutro. Você pode patrocinar a sua inteligência para o bem ou para o mal. Depende de você, das suas decisões. O poder é neutro. Você pode usar o poder para levantar edifícios nobres, construtivos para a humanidade. Ou pode usar o poder para demolir. Não foi feito isso nas Torres Gêmeas, em Manhattan? Não foi derrubado as Torres Gêmeas? O poder fez o quê? Destruição. Então o poder é neutro. O dinheiro também é neutro. Você pode usar o dinheiro para o bem, propalar o bem, ajudar instituições de caridade, ou pode, ainda com esse dinheiro, financiar o crime, a guerra, o tráfico. Percebe? Então depende do quê? Do seu interior. É a mesma coisa se dá em relação à mediunidade. Então Kardec fala que a mediunidade é neutra e a viagem astral também é neutra. Você não precisa ser realmente um Chico Xavier, um Dalai Lama, um Sai Baba, um Osho,
um Buda para experimentar a viagem astral? É claro que não, mas a reforma íntima vai trazer para você uma percepção diferente da realidade psíquica, porque nós somos muito mais do que sabemos, somos o que sentimos. Você não é tanto o que você sabe. Se você fosse puramente o que sabe, você leria um livro de autoajuda e seria um homem bem resolvido, bem sucedido, um homem de empreendedorismo. Mas não é o que acontece. Você leu um livro de autoajuda, você pode ficar no mesmo estágio, nem avançar. Então você não é o que sabe. Se você fosse o que sabe, você leria um livro de iluminação interior e seria um iluminado. Um Forri? Um Lao Tzu? Não. Você leu o livro de autoajuda, mas continua com os mesmos problemas, com as mesmas limitações, superando elas dia após dia. Você é o que sente, não o que sabe tão somente. O que sabe, claro, tem uma importância muito singular, muito expressiva, digamos. Uma importância muito expressiva na sua vida, o que você sabe. Porém, você é, sobretudo, o que você sente. Como você sente. O que você sente, e isso que tipifica você. É isso que vai ajustar você à realidade espiritual elevada. Porque você sair do corpo, ok, você pode sair. Pode ter uma percepção e sair do corpo. Ir em vales de sofrimento, por exemplo, inclusive se afinizar com esses vales. É vantajoso? Sob este ponto de vista, sob esta ótica, não é nem um pouco vantajoso. Você vai acabar sendo escravo de espíritos malignos, hipnólogos, psicólogos negros. Isso é muito comum acontecer. Então o que você tem que fazer? É reforma íntima, ajustar o seu campo emocional, porque você é o que sente. Você não é o que sabe, o que sente. Os espíritos notam em você, não o seu conhecimento, mas o seu sentir. Como que você está sentindo? Como que você está sentindo a vida? Como que você sente a realidade à sua volta? Isso sim, e os espíritos não temem a ameaça, não temem o seu conhecimento, de forma alguma. Os espíritos temem sim, respeitam sim o que você sente. Quando você sente com amor, quando você sente com espiritualidade. Isso sim tem uma diferença expressiva na sua vida e na sua viagem astral. Então, você fazendo a reforma íntima, você se aproxima dos mentores, se liga aos mentores. E se ligando aos mentores, você vai ter sucesso, porque eles podem magnetizar você. Quantas vezes eu saí já? Inclusive, eu falo isso para um dos nossos queridos administradores do CADEF. Ele pediu para mim, Nelson, vai em casa com os mentores. Eu fui até a casa dele. E chegando lá, na casa dele, eu vi, os mentores magnetizam. Os mentores, eles aplicam passes, principalmente nas regiões dos vórtices, na região do chakra. Eles aplicam os passes para aumentar a sua lucidez, para ampliar a sua capacidade de concentração, de análise, de perquisição, de lucubrações. Eles fazem isso. Os mentores podem fazer o que eles quiserem. Vocês não têm ideia da capacidade de interceptação dos mentores de nossa vida. Eles nos interceptam tanto para nos facultar uma condição, digamos, uma condição onde você possa participar da viagem astral ou não. Então isso vai depender, sobretudo, da sua transformação moral. Então faça a reforma íntima que você estará num bom caminho, isso seguramente, ok? Último então. E qual que é o terceiro? O terceiro, as pessoas desprezam isso. Eu não sei por que as pessoas não dão atenção a esse terceiro tópico. As pessoas acabam desprezando, e isso é de fundamental importância. O respeito pela vida. Você quer ter viagem astral, você quer ter mediunidade, você quer ter contato com o mentor, você quer ter contato com os espíritos de luzes, você quer conhecer outras regiões do universo, através da viagem astral, você quer conhecer os poderes mentais, quer conhecer os poderes psíquicos, os poderes interiores que são inerentes a cada um de nós, mas despreza o respeito. Principalmente o respeito com os animais, o respeito com as pessoas que estão ao nosso redor. Como que você vai ter uma viagem astral exitosa se você não respeita a vida? A vida, sim, respeito. Respeitar a vida. Os espíritos notam isso em nós, o respeito. Isso é muito importante na viagem astral. Todos os detalhes são levados em consideração. Claro que é. Para você ter uma vida boa na Terra, os detalhes são importantes ou não? Ou não são importantes? Os detalhes, onde você vai? Onde você vai afeta o seu psiquismo. Onde você frequenta? O lugar que você frequenta afeta a sua emoção, a sua psicosfera. Sim. Qual o grupo dos seus amigos?
Isso é de sua menos importância? Não, são detalhes importantíssimos, que você tem que analisar, que você tem que ter cuidado. É o respeito pela vida. Tem pessoas que não têm o menor respeito, não respeitam a opinião alheia, não respeitam pontos de vista discrepantes, não respeitam a posição ideológica de um amigo, de outro, sempre estão em conflito, sempre estão gladiando, sempre estão oferecendo azedume, arrogância, a sua pequenez. Isso é um espírito de avareza, isso é um espírito pobre, de sovina, de limitação. Então você não tem respeito para com a vida, nem respeita a si e nem as pessoas que estão ao seu redor. Os animais, por exemplo, os animais não estão ao nosso redor e não precisam do nosso respeito. E o que nós fazemos? O contrário, matamos de forma criminosa os animais. Sabe para quê? Para servir de banquete para nós. As suas vísceras, a carnificina, principalmente na época natalina, onde aumenta a mortandade de quem? Dos animais, nossos irmãos inferiores. E eles são mortos, sabe para quê? Para satisfazer o seu menu, para enriquecer o seu menu. Isso que acontece. E você faz do seu estômago um verdadeiro cemitério, onde você deposita cadáveres, e ali substâncias tóxicas, substâncias deploráveis que denigrem o seu psiquismo, a sua energia que era para ser sutil. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, a falta de respeito. Eu não estou, de maneira alguma, recriminando você que come carne. Se você come carne, você terá seu tempo. Com o tempo você vai, se você desejar, você vai conseguir. Nós estamos falando do abuso, o respeito. Vamos ser bem claros, o respeito. Tudo tem que ter um limite, tudo. Inclusive Allan Kardec, o gênio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, primeiro livro publicado, 1858, questão 592, o homem e o animal. O homem e o animal. Os espíritos nos intuíram neste tópico hoje. Os espíritos vieram até nós e nos intuíram. O homem e o animal. Leiam 592. Respeito os nossos irmãos inferiores. Então, se quer ter uma viagem astral desrespeitando os mais fracos, vamos analisar isso. Imediatismo, primeiro tópico. Reforma íntima, segundo tópico. Respeito, o terceiro tópico. Analise esses três assuntos, tópicos interessantíssimos. Analise sob a ótica da razão. E você vai ver que a sua viagem astral, as suas, que o gênio Allan Kardec chamou de desdobramento, vai, nas questões 400 e seguintes do Livro dos Espíritos, vai ter um boom, uma explosão positiva. Isso com toda certeza, você vai ter muito sucesso. Pense nisso, é isso, é esse KDF aí. Man, junte-se a nós, ok? Estejam conosco no Facebook, seja meu amigo. Eu gosto muito quando você é meu amigo, certo? Quer ter paz, muita paz de espírito? Faça caridade, ajude o próximo, ame, se apaixone. A vida é linda. Se apaixone. O amor está no ar. Se apaixone por tudo quanto há. Se apaixone pelas pessoas. Eu estou apaixonado. Apaixonado primeiramente por vocês e por tudo quanto há. A vida é um deleite. Aproveite cada instante, cada momento. Seja feliz. Converse, brinque. Não leve muitas as coisas a sério, não. Seja bem entusiasta, seja positivo, ok? Amplie a sua mente. Abra a sua mente para o novo. Isso é muito importante. Conheça outras dimensões. Explore seu mundo interior. Meditação, prece, isso faz uma diferença fundamental. Ok, meus irmãos? Gostou desse vídeo? Então ajude-nos. Colabore na expansão do CADEF. CADEF no plano astral. Também há um CADEF no plano astral. Ok? Todos os dias, meus irmãos, fazemos prece. Das 18 às 18h05. São 5 minutos por dia. Cada dia da semana é uma prece. Junte-se a nós. A prece vai mudar a sua vida, isso eu garanto. Ok, meus irmãos? É isso. Gostou? Dá um like e esteja conosco, ok? Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado. Very good.